Olá, queridas amigas, queridos amigos, estamos aqui de volta para comentarmos o episódio 8 da terceira temporada de The Chosen, Os Escolhidos, chamado Alimento. E esse episódio tem início com o Salmo 77, escrito por Asaf. Asaf foi um levita que liderava os músicos no templo de Deus. Ele viveu no tempo dos reis Davi e Salomão e esteve presente na inauguração do templo. Angustiado, ao ponto de não conseguir dormir porque estava passando por uma crise de fé, Asaf compôs o Salmo 77, que nós vamos vê-lo no final desse episódio. Ele é muito bonito. E esse episódio também é de uma beleza, com grandes ensinamentos, e nós vamos vê-lo com cuidado para podermos apreender tudo o que ele nos trouxe. Devemos observar bem esse episódio, como Jesus enfrenta os momentos de embate com os grupos tão diferentes. Nós, em determinadas circunstâncias, acabamos vivenciando esta situação. Pode ser que não com grupos, mas com pessoas que, junto a nós, fazem o que os grupos fizeram com Jesus nesta cena. Você fica cercado por 3, 4 pessoas, né? E que essas pessoas nos confrontam destemidamente. Eles querem saber e já dão a resposta e, ao mesmo tempo, discutem um com os outros. Eu não sei vocês, mas eu já estive nessa situação algumas vezes, principalmente na empresa, né, onde a gente trabalhava. E confesso a vocês que eu devia ter aprendido isso antes, porque em The Chosen nada é novo. Hoje é que o nosso olhar mudou e nós conseguimos perceber o que Jesus disse e fez há mais de 2000 anos, com um olhar diferente. E aí tudo fica mais claro e temos a certeza de que tudo que ele deixou tem aplicabilidade prática em nosso dia a dia. E se agirmos da forma como ele agiu, teremos mais equilíbrio e serenidade em nossos dias. Nada de angústia e de dor por não ser compreendidos. E não vamos ficar com raiva de ninguém. E a vida vai ter um curso mais leve e cheia de paz. Jesus é contestado pelos grupos rancorosos que o cercam próximo a uma das cidades de Decápolis. Nesse momento chegam Simão e André. A situação é bastante tensa. Os discípulos estão muito apreensivos e Jesus pede que eles se assentem. Eles ficam mais ressabiados. Acham que vão ficar mais vulneráveis ainda. Mas Jesus insiste e todos se sentam. Esse momento é muito importante. 3 grupos rivais entre si, gregos, nabateus e judeus. Eles estão em volta de Jesus e dos discípulos com palavras árduas contra os ensinamentos de Jesus, pedindo para que ele explique. Jesus começa a falar com os seus discípulos. Uma técnica diferente ele usa. Ele começa a responder às perguntas ásperas que lhes são endereçadas para os seus discípulos, dando-lhes uma aula. E que ouçam também aqueles que estão ali revoltados. Ele fala sobre a cura de Verônica, a mulher hemorroísa, e pergunta o que aconteceu. Eles respondem que ele a curou. E ele diz que a memória deles é curta. Pergunta novamente. E aí Mateus diz: você disse a ela, a tua fé te curou. E ele diz: isso, Mateus. E inicia uma conversa sobre a fé. É quando diz que quem possui uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diz àquele monte, passa daqui para ali, e ele passará. Ele mostra que não conseguiria fazer a cura de Verônica se ela não tivesse fé. E não consegue curar ninguém se aquele que necessita da cura não tiver fé. Aqui fica muito claro que Jesus não pode nos ajudar se não quisermos que ele nos ajude. Ou seja, se não acreditarmos nele.
e não acreditarmos em Deus. É algo muito importante isso. A fé tem que existir. Pode ser de uma mãe, de um pai, de um amigo, mas o componente fé deve estar inserido no desejo de alguém para que exista o auxílio. Principalmente do paciente, que naquele momento tem uma grande necessidade de auxílio. E paciente aqui não é apenas os doentes, mas os necessitados de todos os níveis, quais somos nós. E quando falamos da fé de um pai, uma mãe, um amigo, porque vimos a fé do centurião pedindo por seu servo, dos amigos que levaram o paralítico à casa de Zebedeu para ser curado por Jesus, de Jairo, que sai à procura de Jesus para que cure sua filha. Porque os pacientes sozinhos não conseguiriam ir a Jesus, ou não o conhecem ainda como nós conhecemos. A fé é a certeza de que, indo ao seu encontro, ele vai me ajudar a passar por essa ou aquela dificuldade. Tem outro componente importante na realização da cura, chama-se o merecimento. Mas, normalmente, eles andam juntos. Quando eu tenho fé, eu já estou adquirindo merecimento. E em uma dada circunstância, eu serei atendido. Porque a cura que mais eu preciso não é a da melhora do meu corpo físico, da minha situação financeira, mas da minha alma, do despertar para as verdades imortais do Espírito, do reconhecimento do amor de Deus e o motivo pelo qual eu estou passando por isso ou aquilo, aceitando sem reclamar e pedindo forças a Jesus, trabalhando para me manter firme no caminho que Ele nos mostra todos os dias. Agindo assim, eu realizarei diariamente a minha autocura em todos os sentidos. Desta forma, eu serei pleno e feliz todos os dias da minha vida. Tudo isso nós vemos acontecer em nossos dias. O auxílio chega em qualquer situação quando eu tenho fé. Mesmo que seja uma expiação que o indivíduo tenha que passar nessa vida, como no caso de Tiago Menor, não curou o seu corpo, mas curou o seu espírito. Deu-lhe confiança, serenidade e a paz necessária para viver, auxiliando as pessoas durante sua vida, esquecido de si. Nesse momento, os discípulos pedem que Jesus aumente a fé neles. Ele diz que não se trata de tamanho. Se sua fé é segura em Deus, confiando em suas promessas, escolhendo cumprir a sua vontade, a vontade de Deus para a sua vida, em vez da sua vontade pessoal, esta é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Esta já é suficiente. Então não existe um tamanho, eu tenho maior fé ou menor fé, não é verdade? Porque aqui realmente ele nos mostra que a fé não tem tamanho. O grão de mostarda é uma das menores sementes que existe. E esse sentimento de fé não é maior ou menor. Eu tenho que tê-lo. Ou eu acredito ou eu não acredito. Não tem mais ou menos nessa situação. Enquanto houver dúvida, a fé não existe. E nesse clima, ele cura um homem com a perna quebrada. E o clima continua tenso. E Jesus, então, conta a parábola da semente. E a coisa fica estranha para os discípulos, porque como a quantidade de pessoas cresce a cada momento e eles não conseguem ouvi-lo, Jesus pede para que seus discípulos fiquem no meio deles em pontos estratégicos e vão repetindo a sua palavra. Eles ficam com receio, mas através do olhar, Jesus os convence a ir. E a multidão aumenta a cada minuto. Todos se sentam e ele continua a sua exposição. Todos se sentam e o clima vai ficando menos tenso. Jesus, com suas palavras, vai fazendo com que eles pensem. O que ele disse que faria no Sermão do Monte acontece também aqui. Cada um recebe a palavra que toca o seu coração. Ele disse que falaria para cada um. E assim,
está fazendo. Os semblantes vão mudando de rancor e raiva para cismados sobre o que ouvem, porque as palavras de Jesus caem como espinhos ou como bálsamos em cada coração. Um dos mais revoltados chefes da região sai de lá e vai a Jerusalém em busca do rabino Samuel e diz o que ouviu de Jesus. É noite. O rabino e seu companheiro, que querem prejudicar Jesus, conseguem mais um rabino e saem em direção ao local onde está Jesus e a multidão. E eles dizem que precisam apenas de 3 testemunhas para prenderem Jesus e levá-lo a interrogatório. E lá estão em torno de 5.000 pessoas. Quando anoitece, os discípulos percebem que aquele povo está longe de uma cidade e tem pouca coisa a comer. Falam com Jesus. No início do amanhecer daquele terceiro dia, ele pergunta o que tem para dar àquela multidão. O filho do surdo-mudo que foi curado tem 5 pães e 2 peixes. Os discípulos ficam olhando ele abençoar os alimentos. Simão está arredio. Ele não foi no meio da multidão para repetir as palavras de Jesus. Apenas observá-lo. Seu rosto está congestionado, sua mente em reboliço. Ele está com raiva de Jesus. Jesus, então, pede que os discípulos encontrem cestos vazios para colocar o alimento ao povo. E todos os cestos ficam repletos de pães e peixes. A cara dos discípulos é inimaginável. E depois que todos foram alimentados, ainda sobram 12 cestos de pães e de peixes. Simão, a cada milagre que Jesus faz, fica mais irado contra ele. Quando alimentados, Jesus dispensa a multidão. E os grupos, antes muito bravos, saem sereno, tranquilos. Todos precisam analisar os ensinamentos recebidos e colocá-los em prática na medida do seu conhecimento. Essa cena até aqui deve ser vista várias vezes para que possamos analisar como Jesus fez para acalmar os ânimos dos mais revoltados. A sua técnica de ir explicando a partir de fatos e mostrando que todos eles podiam ser beneficiados também, que todos somos irmãos, que o Pai ama a todos. Não há exclusão na casa do Pai. Ele compreende a todos e dá as mesmas chances para cada um, que uns aproveitam e outros não, mas que há um tempo para cada um de nós chegarmos até ele. A parábola da semente nos mostra exatamente isso. Jesus fez isso exalando amor, com total confiança em Deus, e apaziguou, trazendo esperança de um mundo melhor, construindo dentro de nós, a partir de nossos pensamentos e atos novos, fora daquela realidade dura e perversa a qual vivemos. Essa é a modificação que ele nos pede. Por isso que nos ensinou e vem através dos séculos enviando seus mensageiros de luz para que não esqueçamos as suas lições. Quando cansarmos de navegar nos mares revoltos da vida, usando a bússola dos outros, aí nós resolveremos colocar em prática as suas palavras. Encontraremos mar calmo e a bússola certa para o nosso caminho. Em Cafarnaum, Zebedeu, Salomé, sua esposa, e Maria Madalena vão fazer uma visita a Éden, esposa de Simão. Na conversa, ela conta sobre o bebê. E Salomé pede que Zebedeu saia da sala. Como eu já disse anteriormente, as mulheres sabem consolar umas às outras. Elas convencem Éden a ir fazer com um rabino o ritual da purificação. Esse momento é mágico. Nós voltaremos a ele daqui a pouco. E depois de uma longa viagem, os rabinos que saíram lá de Jerusalém chegam ao local onde Jesus estava com a multidão, que já está se dispersando. Eles começam a ouvir os relatos e ficam revoltados.
dizendo das heresias cometidas por Jesus. Quando perguntam como eles conseguiram se alimentar, eles contam da multiplicação dos pães e peixes. Eles ficam aparvalhados. Precisam de 3 depoimentos e falam com outro, mas depoimento que é bom, nenhum. A situação deles é deprimente, como acontece conosco em nossa mesquinha posição de defendermos uma verdade sem conhecer a fundo a situação naquele momento. Uma cena que mostra isso é quando eles questionam na multiplicação dos pães se Jesus dividiu o pão com os gentios. O gentio que contou a eles faz um gesto de enfado e fala para os outros: eu digo que ele fez um milagre. E eles perguntam: mas eles comeram com as pessoas erradas? E todos riem, não é? A multidão está em êxtase. Saem conversando animados, gregos com judeus, árabes com nabateus, e todos comentam o que ouviram. Quando a esperança surge no horizonte, todas as dores cessam, as dificuldades desaparecem. Nós viramos todos irmãos. Quanto mais os rabinos ouvem, mais revoltados eles ficam. Mas um começa a pensar. Simão sai do grupo cheio de raiva e está se formando uma grande tempestade. Para voltar a pé, eles levariam muitas horas e de barco seria mais rápido. Então Simão aluga um barco para eles voltarem a Cafarnaum. Jesus os encontra e, sorridente, elogia a estratégia de Simão. É excelente. São só 12 quilômetros pelo mar e 20 por terra, que eles ganharão tempo. Foram longos 3 dias, diz Jesus, e ele diz que não vai com eles, precisa de um tempo para orar. É uma coisa que precisamos prestar bastante atenção, porque Jesus sempre, antes de começar, ele ora e depois também ele ora ao Pai. Ele vai meditar, conversar com Deus. O espião romano não perde uma, né? E ele está ali no meio, observando tudo. E também observando os rabinos. E os rabinos, ali no meio de mais de 5.000 pessoas, não conseguiram nada além dos comentários e relatos de pessoas felizes, alegres, confortáveis. E agora acontece algo inusitado. O rabino Samuel dá de cara com Jesus. A cena é maravilhosa e o que vai acontecer é mais ainda. E eu gostaria que você sentisse essa cena, fosse lá vê-la, mas sinta aquele momento que o rabino encontra com Jesus. E o que faz Jesus? Jesus o convida para subir o monte e orar com ele. Samuel diz que está perturbado. Jesus pede para que ele lhe conte o motivo dessa perturbação. É uma cena que só assistindo, porque ela é cheia de emoção. Samuel cita o Salmo 13 de Davi. Nós vamos reproduzir um trechinho e pedir para que vocês leiam ele completo. Diz Samuel: até quando devo me aconselhar em minha alma? É uma tristeza em meu coração o dia todo. Até quando meu inimigo deve ser exaltado sobre mim? Jesus diz que ele está perdendo alguma coisa. E arremata: eu sei como é isso. Samuel segue Jesus para orar. É algo inusitado. O algoz é dominado pelo magnetismo de Jesus. Os relatos que as pessoas faziam e o semblante de cada uma era mais convincente do que o milagre da multiplicação dos pães. O que ouviram de Jesus foi o raio da esperança de que podiam mudar suas vidas, viverem em paz, serem felizes. Não importava a raça ou o credo a que pertenciam, o que tinham ou deixavam de ter nesta terra. Eram todos irmãos com as mesmas dores e alegrias. Por que não viverem juntos, ajudando-se mutuamente, que Deus é apenas um e ama a todos indistintamente? Ninguém diz isso apenas por palavras para que surta tanto efeito. As palavras têm poder porque carregam o magnetismo pessoal de quem fala. E Jesus descreve o futuro e com ele temos a capacidade de ver o que ele diz.
porque todos nós ansiamos por paz e alegria. Esse é o pão da vida. E todos ouvem e veem, porque ele fala para cada um individualmente. Aí, e sua palavra sai cheia de amor e seguro de que nós vamos compreendê-lo, se não hoje, algum dia. E isso foi o que viu o rabino Samuel. Os relatos das pessoas e suas expressões tocaram o seu coração. Como um homem consegue fazer isso com uma grande multidão? Mas vamos ver quanto tempo isso vai durar no espírito do rabino. Porque, como diz a parábola da semente, algumas caem em terreno não propício. No momento, aceitamos. E logo depois nos envolvemos com as nossas preocupações e esquecemos as verdades ouvidas antes. Essa parábola precisa ser meditada todos os dias. E a pergunta é: qual terreno eu sou? E os discípulos entram no barco e vão rumo a Jerusalém. No barco, a situação não é nada boa. A tempestade pegou os discípulos no meio do caminho para Jerusalém. E eles, por mais que remem, não saem do lugar. Quando a situação está muito difícil, em meio a relâmpagos e trovões, divisam uma sombra que vem se aproximando. Eles ficam com mais medo ainda. Mas em determinado momento, um relâmpago clareia muito mais ainda, e alguém diz que é Jesus que vem lentamente caminhando sobre as águas. Simão, ainda irritado com Jesus, se levanta e desafia Jesus. Se é você, me diga para ir ao seu encontro sobre as águas. E diz coisas impensadas com todos nós quando estamos muito magoados. A cena é incrível. Andando sobre as águas, Jesus pergunta a Simão por que acha que ele permite as provações. Ele diz não saber. Jesus responde que a provação fortalece a fé, que o que ele e Éden estão passando está fortalecendo. Simão afunda, vacilou na sua fé. Jesus estende a mão e o segura. Ele, no auge do desespero, se abraça a Jesus e pede para que ele não lhe solte, e chora copiosamente. Essa cena é maravilhosa. É o nosso reconhecimento de que, uma vez com Jesus, não viveremos mais sem ele. Assim somos todos nós, humanos demais. Nos revoltamos quando algo não dá certo. Perguntamos a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu, que estou me esforçando para seguir os teus mandamentos. Por quê? Quando recebemos as respostas, afundamos em nós mesmos. É nesse momento que ele estende a mão num perdão eterno para as nossas fraquezas. Aí compreendemos e percebemos que sem ele nada somos, nada conseguimos. Que o que passamos é para exercitarmos a nossa inteligência, buscarmos saída. E se pedirmos força, com certeza teremos e vamos vencer as dificuldades, sejam elas quais forem. Fiquemos com Jesus. Jesus diz a Simão que tem muitas coisas planejadas para ele, incluindo coisas difíceis. Simão chora e pede para Jesus não tirar os olhos deles. Jesus acalma a tempestade. Podemos interpretar esta passagem de uma forma muito bonita também. Vejamos que Simão era a tempestade. As águas revoltas, o vento, os raios, os trovões saíam de sua mente conturbada. A não aceitação em passar por aquela situação que ele considerava que não merecia. Jesus, a quem estava servindo, poderia ter impedido que a criança morresse. Agora ele estava sem o filho e sem a mulher que o culpava por não estar com ela. Mas no momento em que afunda em si mesmo, Jesus o socorre, porque é um filho que vem trabalhando duramente para se renovar, mas não conseguiu passar naquela prova. Podemos olhar para a nossa vida e ver que já aconteceu várias vezes conosco essa situação. E fomos socorridos justamente no momento mais intenso da nossa dor. É só nós olharmos quando Jesus chegou na vida de cada discípulo. Prestem atenção nos episódios anteriores. E Simão, então, agarrado a Jesus, suplica que ele nunca mais tire o olhar dele.
Simultaneamente à purificação de Simão pelo extravasar de sua dor, Éden faz a purificação dela, dirigida pelo rabino Yosif, retirando o rancor de seu coração, perdoando Simão, numa cena maravilhosa que ocorre ao mesmo tempo da de Simão. E nesse momento, o belo Salmo 77 é cantado. Vamos não cantar, mas ler. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite, clamei à lembrança ao meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é o mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiastes o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. E terminada todas essas passagens, Simão reencontra Éden, e os dois de corações pacificados por Jesus se reconciliam. Muitas lições a serem refletidas por todos nós. Vamos ouvir, assistir e ler os ensinamentos de Jesus direcionados a nós mesmos, procurando senti-los no íntimo de nossa alma e mudar os nossos pensamentos e atos de acordo com esses ensinamentos para sermos felizes a partir de agora. Vamos aguardar a próxima temporada que está chegando ao cinema. E quando elas já estiverem nos streams, voltaremos a comentá-las. Jesus esteja nos seus dias.